Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual é a religião ou a igreja correta. Porque muita gente tem essa dúvida, né? Qual a igreja que eu devo ir, qual a religião que eu devo seguir? E para muitas delas ir à igreja é uma questão mais de tentar alcançar uma paz de espírito ou trabalhar a espiritualidade mesmo do que de fato você se curvar a um Deus. Isso parece ser mais uma coisa que ficou lá para os povos antigos e que para hoje em dia não parece muito concebível. Muitas igrejas hoje em dia se auto-intitulam a verdadeira igreja de Deus. Mas eu acho que para a gente ter uma opinião sobre o assunto, a gente tem que partir do conceito de Deus, primeiramente. Para alguns, Deus é uma energia que deu origem à vida e que não necessariamente é um ser inteligente ou interage com a gente, é simplesmente uma coisa que é. Ou seja, ele não é nem pessoal e nem um ser inteligente. Mas com base na própria complexidade da natureza, de uma célula, de um ser humano, da nossa própria inteligência e do funcionamento único e sincronizado do universo para sustentar a vida nesse planetinha que é a Terra, a gente tem aí a prova de um design inteligente, de um ser que fez tudo com um propósito. Eu falo mais sobre a existência de Deus no primeiro vídeo desse episódio, vou colocar o link para vocês. Mas qual é o meu ponto com essa conversa? Se fomos criados por um ser inteligente, por que então a gente não tem uma interação direta com ele, né? Algumas religiões oferecem uma resposta para isso, dando como razão a nossa própria natureza imperfeita. Nós desobedecemos a Deus e, portanto, fomos exilados da sua presença. E ele poderia muito bem destruir tudo o que ele fez, mas ao invés disso ele decidiu dar um jeito de fazer com que a sua criação voltasse a ter contato direto com ele. Ele escolheu uma nação de onde surgiria um salvador para a humanidade, um salvador que seria Deus encarnado e que também seria 100% homem, para passar por todas as tentações que o homem passa e para poder ensinar a humanidade como viver e como ter acesso ao Pai novamente. E também para nos livrar da própria maldição em que nós nos colocamos ao desobedecer a Deus. E para que a humanidade pudesse tomar conhecimento do caráter e de quem era esse Deus, ele fez com que esse mesmo povo registrasse tudo o que ele tinha feito por ele e as suas palavras no livro que a gente conhece hoje como a Bíblia. Hoje em dia existem vários livros religiosos considerados inspirados por Deus, mas por que a gente considera a Bíblia o livro inspirado por Deus? Nós temos algumas evidências externas e internas para comprovar isso. Existem alguns fatores externos, como os relatos históricos escritos na Bíblia, que foram comprovados por achados arqueológicos, e também o fato da Bíblia ter sobrevivido a diversas tentativas de destruição. Também existem evidências internas, como o fato da Bíblia ser uma unidade coerente com mais de 66 livros individuais, escritos em 3 continentes e em 3 línguas diferentes por mais de 40 autores, ao longo de um período de 1500 anos, trazendo profecias detalhadas sobre o futuro de nações como Israel e até mesmo da humanidade, além de mais de 300 profecias sobre o Messias, incluindo local de nascimento, linhagem, morte e ressurreição, todas profecias que foram cumpridas no Novo Testamento. Não existe outro livro religioso com o mesmo número ou tipo de profecias como a Bíblia. Além disso tudo, mais importante, a Bíblia é a palavra viva de Deus, que muda a vida de milhares de pessoas que a leem, transformando amor em ódio, viciados em sóbrios e muitos outros milagres. Alguns livros são apresentados como continuação da Bíblia, apresentadas por supostos profetas que aparecerão depois do tempo de Cristo. No entanto, devemos lembrar das próprias palavras da Bíblia em Marcos 13:31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E que Deus não muda. Se os ensinamentos desses livros diferem dos restantes dos livros da Bíblia,
e dos ensinamentos de Cristo, eles não devem ser considerados inspirados por Deus. O caráter de Deus é coerente do início ao fim da Bíblia e ele não muda. Eu falo um pouco mais da credibilidade da Bíblia no segundo vídeo desse canal, vou deixar o link para vocês. Muito bem, então por um processo de eliminação, então todos os livros que não seguem a Bíblia ou a contradizem não deveriam ser considerados a religião correta. Mas é preciso também estar atento a como a Bíblia é interpretada. Porque se ela não for interpretada com o auxílio do Espírito Santo, é possível que nos desviemos dos caminhos de Deus. Deus é amor e justiça, e tudo que não condiz com seu caráter não vem dele. Por isso é muito importante que ao ler a Bíblia se peça o auxílio do Espírito Santo para não acreditar cegamente no que supostos homens de Deus falam. Agora vamos falar um pouquinho sobre a definição de igreja. Uma vez uma pessoa me perguntou qual que era a minha denominação. Eu achei isso estranho, porque eu não me ligo a rótulos, eu sigo a Bíblia e a Cristo. Mas ele insistiu dizendo que denominação era importante porque ela coloca no papel o que uma igreja acredita e o que ela segue. Daí eu respondi dizendo que eu fui em igrejas, que eu frequentei igrejas da mesma denominação, sendo que uma era morta e cheia de hipócritas e outra era quente e avivada. Jesus define a sua igreja como as pessoas que acreditam nele, como podemos ver em Efésios 2, 17 a 22. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Religiões são conjuntos de regras formadas por homens e sujeitos a falhas. Eu pessoalmente fui criada numa igreja presbiteriana, também frequentei uma batista, e em Londres eu frequentava uma anglicana evangélica. E todas elas têm um ponto ou outro que é mais controverso e que provoca divisão, como a aplicação do sacramento do batismo, a posição das mulheres dentro da igreja, etc. Muitas pessoas deixam de ir na igreja por causa dos hipócritas que encontram numa igreja, ou a falta de caráter de algumas pessoas, ou mesmo porque criticam a pregação do pastor, ou porque se sente desconfortável dentro da igreja e pressionado a aceitar a religião. Sobre isso eu tenho duas coisas a dizer. Em primeiro lugar, as outras pessoas que chegam em você e tentam te convencer sobre Cristo, elas sentem uma alegria de pertencer a esse reino e de saber a verdade, que elas querem muito que você também conheça, mesmo que você precise de mais tempo. Nesse caso, leve o seu tempo, entendeu? Não se sinta pressionado, apesar disso, saiba que as pessoas vão tentar te convencer, mas não é uma questão de pressão, mas uma questão de elas querem te ver feliz também. E quanto à culpa, sim, se você realmente tem o Espírito Santo, ele grita em você quando você faz alguma coisa errada, quando você está seguindo um caminho que não é o que Deus quer para você. Então, essa sensação desagradável pode ser o Espírito Santo agindo na sua vida. E não é uma sensação desagradável por causa do ambiente, por causa das pessoas. É importante analisar bem o que realmente te faz desconfortável dentro de uma igreja. Porque sim, é muito importante você se encontrar com outras pessoas que têm a mesma crença que você, porque nós somos fracos e nós estamos ainda nesse mundo sujeitos às fraquezas da nossa carne, aos nossos desejos, portanto é bom ter apoio para nos mantermos fiéis. E também na igreja a gente consegue evoluir em termos de sabedoria e conhecimento em Deus, além de ter aquele tempo de reverência para adorar o Deus vivo. E além disso tudo, sim, também vai alimentar o espírito, que é o que as pessoas tanto necessitam, apesar de algumas nem saberem que necessitam disso. Só que não é nenhuma instituição que vai garantir o seu passe para o reino de Deus.
Só existe um intermediário entre os homens e Deus, e esse é Jesus Cristo. Como ele falou em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para concluir esse vídeo, eu te aconselho a procurar a Palavra de Deus para tirar suas conclusões. E eu espero que você também faça parte da verdadeira Igreja de Deus.